começar aí a nossa live, hoje uma live bem especial, de um tema aí, um tema que para muitos é um tema mais difícil, é um tema mais complicado, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai destrinchar ele com muita tranquilidade ao longo do extensivo. Inclusive, estrabismo hoje não dá mais para você ir para a prova do CBO sem ter assim, uma boa noção da área. Cada vez mais são questões que cada vez mais caem na teórica 2 e principalmente na teórica prática de imagens. É uma área muito cirúrgica, uma área de muita imagem. Então, não dá. Eu sei que tem muito aluno que talvez não é muito chegado ao tema, mas tem que tirar o preconceito e ir com tudo, porque dá sim, tá? Quem vai participar da live hoje vai ser a professora Ana Letícia, né? Pessoa muito especial, né? Minha esposa, né? Então, ela vai estar aqui com a gente para ajudar a gente a discutir um pouco a parte de estrabismo com vocês. Vocês vão conhecer quem é aluno de primeira viagem aqui do Off Review, ainda vai conhecer a professora Ana Letícia nas próximas 2 semanas, quando a gente sair do bloco de plástica e for para o bloco de estrabismo. E aí, Lê, tudo bem? Oi, Dani. Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Legal. Eu estava fazendo aqui a introdução para o pessoal, né, da parte de estrabismo. Eu acho que o principal é tirar o preconceito da área e entender que dá sim para ir bem na prova de estrabismo, dá para entender os conceitos, aqueles conceitos mais difíceis que for difícil de entender, dá para decorar, tá? Mas eu tenho certeza que a turma aí vai gostar bastante da discussão. E a gente separou um tema que é um tema muito importante. Eu dei uma olhadinha aqui no nosso banco de questões. Só no ano passado caíram 2 questões desse tema, né? Já pode introduzir para eles aí qual vai ser o tema, Lê, da live de hoje? Vou introduzir. A gente vai falar sobre as síndromes especiais do estrabismo. E aí, antes até, eu queria aproveitar o gancho para justamente reforçar isso que você falou, Dani, que é bem importante, que é a questão de não ter preconceito com o estrabismo. Porque tem muita gente que já fala, estrabismo, não vou aprender nunca, e não sei o quê. E, gente, estrabismo vale muito a pena aprender, porque no dia da prova, a cabeça de vocês já vai estar lotada com um monte de coisa que, infelizmente, vai ter que ser decorada mesmo. Principalmente essa parte de bases e tal, que tem mais chances de cair picuinha. Agora, estrabismo não tem nada de decorado, é uma questão de entender. Entendendo, vocês fecham a prova, não tem erro. Então, assim, é um convite aqui para vocês tirarem esse preconceito, tentar estabelecer esse raciocínio, que daí a questão certa não tem erro, vocês vão começar a gostar de estrabismo também. Eu vou eu vou falar um pouco de como foi a minha experiência com estrabismo e a prova, pessoal. Então, assim, eu não sei se vocês sabem, mas desde que o extensivo começou na OFT, nem eu e nem o professor Bernardo damos aulas de estrabismo, que realmente é uma área que a gente não sente um domínio, a gente não tem uma facilidade com o estrabismo. Mas eu me recordo muito bem quando eu fiz a prova do CBO, né? Eu sabia que essa era uma fraqueza minha e eu coloquei na minha cabeça que nas últimas 2, 3 semanas eu iria entender estrabismo, nem que fosse naquele momento, para a prova, né? E eu separava um pequeno horário do meu dia para eu estudar com calma, tentando entender o que estava ali no livro, né, para conseguir ali fazer a prova do CBO. Essa foi a minha estratégia. Então, primeiro ponto, tirei o preconceito. Segundo ponto, eu entendi que havia um problema e que eu queria superar esse problema, queria entender aquilo ali, né? E eu fiz isso. Na época, não havia banco de questões comentadas assim, não tinha nada assim, sabe? Eu lembro que eu mandava mensagem para o professor Carani, para os meus professores de estrabismo, quando eu tinha alguma dúvida, fui construindo, para você, né? E fui construindo esse conhecimento. E olha, pessoal, apesar das dificuldades que eu tinha, eu consegui fechar a prova de estrabismo. Então, se você, como eu, né, tem essa dificuldade com o estrabismo também, então vá de peito aberto para as aulas do extensivo que começam daqui a mais ou menos 2 semanas, a parte de estrabismo, e também aqui na nossa live, quando a gente for falar aqui da parte dessas síndromes especiais, né? Então, eu queria dar essa pequena introdução, né? E agora a gente já está aqui já conversando um pouquinho, esperando a turma entrar. Então, mandem o link para o pessoal, né?
eu acho que isso vai ajudar, eu acho que essa live vai ajudar você a ganhar pelo menos uma questãozinha aí de estrabismo. Lembrando que hoje não dá mais para ir para a prova sem ter uma boa noção. Eles estão cobrando coisas cada vez mais específicas, técnicas, imagens, então tem que ter esse conhecimento, né, Lê? Com certeza. E um dos motivos da gente ter escolhido esse tema para falar com vocês a revisão hoje, além de ser um tema que cai bastante, é que é um tema muito gostoso de ser cobrado, porque ele é muito típico. Basta colocar a imagem que quem sabe acerta. Então, assim, é um tema que não tem controvérsia, é um tema que basta entender o conceito, que não tem erro. Então, é muito gostoso de cobrar isso em prova, porque não gera polêmica, entendeu? Exato. E cai tanto na Teórica 2 quanto na prova de imagens. Esse ano, por exemplo, caiu uma questão de Möbius, que a gente vai falar na Teórica 2, e uma questão aí de Duane na Teórica Prática, né? Porque é um tema que é clássico. O examinador sabe que os alunos têm picuinha. Exato. Não dá treta o tema, não vai ter gente que vai pedir anulação. Então, vai cair. É assim. É assim que eles pensam. É isso aí. Então, Lê, vamos começar, então? Acho que já deu aí para a turma entrar, já deu para se aconchegar aí na cadeira. Pega um café, quem gosta de um cafezinho noturno aí, eu gostava, pega um lanchinho e vamos começar, né? Eu e prefiro a gente vai chocolate. Chocolate, eu sou do time do café. Então, vamos começar por Brown. Síndrome de Brown. Primeiro, só dando aqui um panorama, tá? Quando a gente fala lá das síndromes especiais de estrabismo, a gente está principalmente falando de 3 doenças, né, Lê? Vamos começar então por Brown, mas a gente vai discutir Möbius e também a gente vai discutir Duane. Então, eu queria que você desse uma ideia geral, né, Lê, do que é a síndrome de Brown, tá? Primeiramente, para o pessoal se situar, tá? E depois a gente vai pincelando aquilo que realmente cai, aquilo que é o mais importante, né? Tá. Então, vamos lá. Pessoal, quando a gente está falando de síndrome de Brown, eu quero que vocês entendam que é um problema anatômico, tá? É um problema mecânico. Por quê? A gente sabe que o tendão do oblíquo superior, ele passa dentro da tróclea. Então, se a gente tem uma tróclea muito estreita ou um tendão muito espesso, não tá dando liga ali. O tendão não tá passando lindamente do jeito que ele deveria pela tróclea. Então, isso é a síndrome de Brown. É um problema anatômico. Ah, é uma paralisia? Não, não é uma paralisia. Não tem nada a ver com inervação. É um problema mecânico, um problema anatômico, uma relação anômala entre a tróclea e o tendão do oblíquo superior. Dito isso, isso é o conceito de Brown. Como é que a gente faz o diagnóstico? É muito típico. Os pacientes com síndrome de Brown, olha só, anota o que eu vou falar e depois a gente vai mostrar imagens. Eles têm um déficit de elevação em adução. Então, assim, o olho não consegue olhar para cima? Não, ele não eleva em adução. Então, se ele não eleva em adução, aonde que a gente vai procurar para ver se o paciente tem síndrome de Brown ou não? A gente vai procurar pedindo para o paciente olhar para cima e para as diagonais. Então, em supra-levo e em supra-destro. E a gente vai olhar para o olho que está aduzido, ou seja, o olho que está olhando para o nariz, para ver se esse olho está elevando menos do que o outro olho que está em abdução. Aí, nesse momento, na hora que eu falo isso, na hora que eu falo essa informação e dou essa imagem, já vem uma dúvida. Aí já começa. Mas como é que eu vou saber se esse olho não está elevando em adução? Porque é uma síndrome de Brown ou paralisia de oblíquo inferior. Lembra? Imagem isolada no paciente, por exemplo, olhando para cima e para a direita, e o olho que está fica difícil a outra, mas aí existem outros comemorativos que a gente precisa procurar. Primeiro, existe um teste que a gente faz com a pinça, que é o teste das duções forçadas passivas. Na síndrome de Brown, como é um problema anatômico, se eu pegar o olho do paciente com a pinça e tentar levantar eu com a minha força, eu vou sentir dificuldade também.
porque tem esse problema anatômico, eu vou sentir uma dificuldade de passar ali pela tróclea. Se for uma paralisia de oblíquo inferior, eu não vou ter dificuldade nenhuma, eu pego esse olho e coloco onde eu quiser. Então, essa é a primeira diferença. E a segunda diferença é em relação à anisotropia. Por quê? Os pacientes com paralisia de oblíquo inferior, eles fazem uma anisotropia em A. Por quê? Olha só, esse é um raciocínio bonito de se ter, ó. Olha só. Quando o paciente ele vai olhar para cima, tem dois músculos funcionando. Tem o reto superior e o oblíquo inferior. Os músculos retos, superiores e inferiores, eles têm um vetor de adução. Já os músculos oblíquos, eles têm um vetor de abdução. É só lembrar que oblíquo tem a letra B, então eles fazem abdução, certo? Então, na hora que o paciente olha para cima, a gente tem o reto superior puxando o olho para dentro e a gente tem o oblíquo inferior puxando o olho para fora. Se essas forças estão equilibradas, ele vai subir em equilíbrio, né? Um puxando para dentro, o outro puxando para fora, mas o olho sobe reto. Se eu tiver uma paralisia de oblíquo inferior, o olho vai subir, o reto vai puxar o olho para dentro, o oblíquo não vai conseguir puxar o olho para fora. Resultado, o olho vai fazer uma convergência em supra. Então, esse paciente vai fazer uma anisotropia em A. Já no Brown, que é outro mecanismo que não tem nada a ver com paralisia, que é uma questão só anatômica, o paciente faz o contrário. Então, ele tem uma anisotropia em V. Então, para não esquecer que é diferente uma coisa da outra, tem duas coisas que a gente tem que avaliar. Primeiro, a anisotropia que o paciente está fazendo, se ele está fazendo A ou V. E segundo, Perfeito. o teste das aduções forçadas passivas. Perfeito. Certo? E isso é muito clássico nas questões. Isso aí eles gostam muitas das vezes de perguntar: na síndrome de Brown você tem uma anisotropia em V. Legal? Eles gostam de querer te confundir, ou é em A. Eles gostam de querer te confundir com isso. Né? A professora Ana Letícia deu a explicação, né, de como que isso funciona. Na época que eu estudei, eu tinha uma diquinha. Eu quero passar aqui para o pessoal a diquinha aqui do meu resumo, tá? Ainda tenho esse resumo aqui. Mas, então, esse aqui é o meu resumo, né, de Brown. Mas se vocês observarem, o Brown ele tem um V no nome. Então não tem como não ser V, tá? Então grava também isso aqui, ó. E o R de right, né, de direito, é mais comum no olho direito. Então, legal, né? Só para a galera gravar aí a diquinha, tá? E aí, eu queria também aproveitar esse momento, Dani, para mostrar a imagem, para mostrar para o pessoal aonde que a gente vai procurar o Brown. Então, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó, tá dando para ver, pessoal? Tá dando para ver ainda? Tá dando para ver bem. Tá dando para ver bem, Lê. Aí você aponta com o dedo que fica melhor. Tá ótimo, vamos lá com o dedo, então. O que acontece? Ó, olhando aqui em PPO, tá tudo ok, né? A gente não tá vendo nada de muito bizarro. O paciente consegue elevar o olho olhando para cima e para a direita, mas olha para cima e para a esquerda, o que tá acontecendo? O olho esquerdo tá elevando, ok, mas olha o direito. O direito não está elevando. E é só nessa posição o problema. Vocês podem ver que todo o resto está ok. Então, quando vocês observarem isso, que o olho não está elevando em adução e não está fazendo um A, aí a gente tem que pensar em Brown. Perfeito? Legal, legal. E aí, eu vou fazer uma outra pergunta. Agora uma pergunta para o pessoal que está assistindo aqui. Agora que vocês já sabem o que é síndrome de Brown, como que a gente diagnostica, como que a gente diferencia de uma paralisia de oblíquo inferior, a pergunta é: a gente precisa operar? Diagnostiquei um Brown no ambulatório. Tem que operar? Urgência, corre, precisa operar. O que vocês acham? Vamos ver se alguém se arrisca aí a responder. O pessoal tá um pouco tímido, com medo. Pronto, ó. A turma é tímida. Não, mas a Ju já falou não. Ó, brilhou. Realmente, pessoal, não precisa. Por que a que Juliana não precisa? também. Boa, boa. Tá agora a galera tá em peso. Isso, tô
adorando ver isso daí. Ó, por que, gente, que não precisa? A gente tem que ser muito pragmático no estrabismo, né? Estrabismo é complicado, assim. Então, a gente tem que saber que as nossas cirurgias têm suas consequências, né? Então, o nosso objetivo, qual que é na cirurgia de estrabismo? É deixar o paciente sem estrabismo em PPO, em posição de leitura e sem torcicolo, né? Então, assim, esse é o objetivo da cirurgia de estrabismo. Se o paciente, vou pôr a imagem aqui de novo para ficar claro para vocês, não tem estrabismo em PPO, não tem estrabismo em posição de leitura, não está fazendo torcicolo, só porque ele tem um estrabismozinho aqui olhando em supralevo, isso não é motivo para a gente querer mexer. Porque a gente pode causar um estrabismo pior do que o que ele tinha antes. Então, assim, lembrem disso. Ah, só quando ele olha para cima e para a direita, aí ele tem estrabismo? Isso não é motivo para operar, tá, gente? Isso daí é um detalhe. Legal. Depois a criança, conforme ela for crescendo, vai ficando mais alta, ela não precisa nem olhar para cima mais, ela já olha reto para as pessoas. E esse movimento de olhar para cima a gente quase não usa também, né? Se precisar, levanta a cabeça. Então, assim, lembrem-se disso, tá? Não é todo Brown que a gente opera, a gente só vai operar se tiver com desvio em PPO, em posição de leitura, ou se o paciente estiver fazendo torcicolo. E aí, o que a gente faz de cirurgia, né? Lembrando que o problema tá ali na anatomia, né, da tróclea e do tendão. Então, a gente tem que dar um jeito de tentar afinar aquele tendão, deixar mais fino para ele conseguir passar melhor pela tróclea. Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma tenotomia, colocar um espaçador para tentar deixar aquele tendão mais fino e alongado. E, em alguns casos específicos, quando a nossa suspeita for de que o problema é uma trocleite, a tróclea está inflamada e por isso não está deixando o tendão correr direito, aí a gente pode fazer uma injeção de corticoide. Show de bola, show de bola. Inclusive, Lê, recentemente caiu uma questão de um procedimento em que você tinha uma injeção bem na região da tróclea e era justamente cobrando esse conceito, né? E os meninos aceitaram, eu fiquei tão orgulhosa. Legal, é isso aí, show de bola. Então, assim, se a gente pudesse resumir, Brown, né? Eu acho que os pontos principais, talvez aí, fundamental, conhecer essa imagem, conhecer que o problema está lá na supradestro ou na supraleva, ali que você vai identificar de verdade a alteração, né? E isso eles adoram perguntar em prova. Saber que Brown é um padrão em V e o teste da abdução ele é positivo, correto? Entender que isso é a base para você diferenciar ali de uma hipofunção de oblíquo inferior, né? Eu acho que basicamente tem mais alguma coisa para falar de Brown em A resumo? parte cirúrgica, né, que nem sempre precisa operar, que eles gostam de perguntar também. E basicamente é isso. Sempre que vocês se depararem com essas imagens das 9 posições do olhar, deem uma atenção especial para as diagonais. Deem uma olhadinha sempre em supradestro, em supralevo, porque ali talvez esteja a resposta da questão. É bem legal. Bom, acho que a gente conseguiu encerrar bem, Brown, bem bacana, bem tranquilo. E aí, vamos passar para qual agora? Pode ser Möbius, talvez? Tá bom? Pode ser. Vamos lá, deixa eu colocar a imagem aqui. Então, Möbius, pessoal, vamos para o conceito da síndrome de Möbius. Então, Möbius, por definição, é uma agenesia de 2 pares cranianos, o sexto e o sétimo, que seria, então, né, o nervo que vai para o abducente, né, que vai lá para o reto lateral, e o nervo facial. Então, por definição, se eu tenho uma agenesia de sexto, eu com certeza vou ter um déficit de abdução dos meus olhos. E, consequentemente, o meu paciente vai ter provavelmente um endodesvio, certo? E a outra agenesia, que seria do sétimo, do facial, vai dar uma paralisia facial. Então, esse paciente vai ter uma face tipicamente amímica. Ele não consegue contrair a musculatura. É só isso? Não, isso é o que precisa ter, mas ele pode ter outras agenesias de outros pares cranianos também. Mas se não tiver sexto e sétimo, não é Möbius. Então isso é uma coisa que tem que ficar clara. Aí o que a gente precisa saber de Möbius, então?
Primeiro, Só um ponto importante, Lei, que eu queria adicionar. É que, às vezes eu gosto também de gravar o sobrenome das doenças. Às vezes elas têm sinônimos, né? E a gente viu que é muito importante a questão do nervo facial para a definição da doença. Então, um outro nome que você pode encontrar de Möbius é diplegia facial congênita. Fala muito, né? É bom que passa bastante do que é Möbius, né? Justamente essa paralisia facial bilateral, e por isso que é uma face amímica, né? isso. E aí, o que a gente precisa saber, então, dessa parte de Möbius, né? Primeiro, esse estrabismo do Möbius, na verdade, eu não queria que vocês gravassem assim, o paciente tem ET. Tudo bem que, no fundo, é isso. Mas o que o paciente tem, na verdade, é uma paralisia do olhar conjugado horizontal. Porque se ele não tem o núcleo do cesto, ele não tem como ter olhar conjugado horizontal. Então, assim, a descrição correta na literatura é falar que Möbius tem uma paralisia do olhar conjugado horizontal congênita, que se manifesta geralmente com ET, tá? E em relação ao nervo facial, isso vai aparecer das mais diversas formas para vocês. Vai aparecer falando, por exemplo, que o paciente tem face amímica, né? Aparece isso escrito na questão. Ou muitas vezes que o paciente teve dificuldade na mamada, porque ele tinha dificuldade de fazer o movimento de sucção. Outra coisa que pode acontecer é mostrar uma foto do paciente. E daí vai mostrar para vocês tipicamente esse rostinho aqui de uma criancinha que não tem contração de musculatura nenhuma, a boquinha meio caída, vocês não veem nenhuma ruguinha na face dela porque ela não está contraindo nada. E aí, uma coisa muito, muito, muito importante, que é muito cobrada em prova, é a etiopatogenia do Möbius. Porque muitas vezes está associado à exposição gestacional a agentes teratogênicos. Então, são mães que se expuseram a talidomida, misoprostol, cocaína, benzodiazepínicos. Tudo isso pode levar ao Möbius. Da parte do estrabismo, o que vocês precisam saber? É que esses casos a gente tem que tomar medidas proporcionais. É claro que a gente tem vontade de operar e deixar o paciente orto, mas são crianças muito sindrômicas que têm vários outros problemas. Então, assim, a gente não precisa ir com tanta sede ao pote. A gente tem que ver como é que está a condição clínica do paciente antes. E aí, se for do desejo da família, e se o paciente tiver condições sistêmicas de fazer a cirurgia, a gente tenta alinhar. Mas o que vocês precisam saber não é o que a gente vai fazer, e sim como diagnosticar e lembrar dessa exposição gestacional a agentes teratogênicos. É um paciente, então, que pode ter muitas outras malformações, tanto crânio-faciais como de extremidades, já que foi exposto a agentes teratogênicos. E a questão que caiu no ano passado, ela perguntava geral, essas informações que você passou. E a resposta, né, então, até para a gente perceber que a prova ela não está querendo cobrar picuinhas. Estrabismo não tem picuinha. A resposta era bem clara. Ele perguntava sobre o Möbius, a resposta acomete mais frequentemente o sexto e o sétimo par. Tranquilo, definição da doença, nada de outro mundo, né? Então, bem tranquilo aí o que caiu. Essa é uma doença um pouco mais, até mais direto, fácil de gravar do que as demais. Tem menos detalhes, eu diria, né, Lê? Eu acho que essa doença, ela tem palavras-chave. Assim, tem algumas palavrinhas que, se aparecerem no enunciado, tem que acender uma luzinha aí de que pode ser Möbius. Então, assim, falou em face amímica, falou em dificuldade de sucção, ou mostrou uma criança com a face amímica, aí vocês têm que pensar em Möbius. Então, tem que pensar que provavelmente essa criança vai se manifestar com endodesvio e que provavelmente ela, né, teve aí durante a sua gestação exposição a esses agentes teratogênicos. Então, eu acho que é isso. Tem que associar essas palavrinhas aí, essas imagens ao conceito de Möbius, né? Não tem muito Perfeito. erro, não sabe, né? Show de bola, tranquilo demais, legal. Então, fechamos Brown, fechamos Möbius e a gente vai encerrar aqui com vocês falando um pouco de Duane. A Duane ela é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de coisa, né? Ela tem tipos, né? Ela tem algumas características epidemiológicas. Vamos começar com ela? Dá um panorama geral para a gente poder aí pincelar aquilo que mais cai, né? Aqueles pontos que mais caem, né? Vamos. Então, vamos lá.
Diferentemente do Brown, que era um problema mecânico, como eu falei para vocês, que era um problema anatômico, Duane é um problema inervacional. O que acontece? Todo músculo do corpo tem que ter alguma inervação, né? Tem que ter algum nervo para chamar de seu, digamos assim. E o que acontece na embriologia da musculatura extraocular é que se aquele músculo que está se desenvolvendo não recebe uma inervação na hora certa, do nervo certo, outro nervo vai lá e faz a vez. Vai lá e toma o lugar e dá uma ajudinha para aquele músculo que está se formando. Isso fica muito claro na síndrome de Duane. Por quê? Na síndrome de Duane, o problema, de novo, está no abducente, está no cesto. Existe uma agenesia de cesto. Então, o reto lateral ficou desassistido, né? Porque ele é inervado pelo abducente. Se o abducente não chegou a tempo, não se desenvolveu, não formou a tempo de chegar lá e inervar o reto lateral na embriologia, o que acontece é que o nervo oculomotor, que já inerva um monte de gente, né, acaba indo lá e cedendo umas fibras para o reto lateral também. Qual é a consequência disso? Como é que o mesmo nervo vai inervar o reto medial e o reto lateral, sendo que eles são antagonistas? É claro que isso não vai dar muito certo. Alguém vai sair prejudicado nessa história. E é daí que aparecem os tipos de Duane, baseado na porcentagem de fibras que foram para o reto lateral ou que ficaram com o reto medial. Então, o que é o mais comum de tudo? É que a maior parte das fibras fique mesmo com o reto medial, só algumas vá para o reto lateral e acaba que o paciente tem predominantemente um déficit de abdução, ou seja, o reto lateral está com menos fibras, portanto ele funciona menos. E paciente com déficit de abdução pode ter ET. Então, o tipo 1... Tipo 1 esse. Exatamente. O tipo 1, que é o mais comum, a maior parte das fibras fica mesmo com o reto medial, algumas vão para o reto lateral e o paciente geralmente aparece com ET. Legal. No tipo 2, é o contrário. O reto lateral consegue roubar a maior parte das fibras para ele e deixa o reto medial meio sozinho ali. E aí, quando isso acontece, é o contrário. O paciente acaba tendo um déficit de adução mais importante e geralmente ele se manifesta com XT. Agora, o tipo 3 é o mais complicado, porque as fibras estão meio que divididas entre os dois. E aí o paciente pode ter tanto ET quanto XT. Mas o que vocês precisam saber, o mais importante, na verdade, é como isso vai se manifestar. Por quê? Claramente, se o nervo oculomotor está tendo que se dividir entre reto medial e reto lateral, com certeza vai ter um déficit de abdução e de adução. As duas coisas não vão funcionar muito bem. É claro que vai depender aí um pouquinho da porcentagem de fibras que foi para um músculo ou foi para o outro, mas vai ter um déficit, né? Não está com 100% da sua concentração aonde ele deveria estar. Certo? Então, este é o primeiro sinal do Duane. A gente vai ter um déficit variável de abdução e de adução. Geralmente, Duane se manifesta no olho esquerdo de mulheres. E aí tem alguns outros sinais que são bem importantes da gente entender. Só um ponto, Lê. Uma diquinha de prova aí para quem gosta de dica, né? Como gravar essa informação fácil, né, de que Duane acontece em mulheres e principalmente no olho esquerdo. Vou pegar aqui do resuminho também, ó, só um segundo. Olha só, como é que se grava? Duane. N é um nome feminino, então feminino. E E de esquerdo. Foi assim que eu guardei, tá? Então é bem bacana aí de guardar essas diquinhas aí para não errar mais, tá? Uma boa dica, Dani. E aí, a partir do momento, então, que eu identifiquei que esse paciente ele tem um déficit de abdução e de adução, existem outros sinais que a gente tem que procurar. E daí isso é muito bonito, muito fácil de cobrar em prova, porque é bem típico. Primeiro sinal que vocês precisam identificar. Pensa comigo, ó, raciocínio, estrabismo é puro raciocínio. Na hora que o paciente vai aduzir o olho, o que acontece? Em teoria, né, de um paciente que não tem Duane, haveria uma contração do reto medial e um relaxamento do reto lateral. Só que se o paciente tem uma inervação simultânea do reto medial e do reto lateral, na hora que ele tenta aduzir, o reto medial contrai
e o reto lateral contrai também. Então, os dois músculos contraem ao mesmo tempo. Só que se a gente lembrar que a nossa musculatura extraocular, ela se origina lá de posterior do anel de Zinn e vem para o olho, na hora que o músculo contrai, puxa o olho para trás, certo? Que vai lá em direção à sua origem. E aí o que acontece? O enoftalmo, o olho vai para dentro. E isso a gente não consegue tanto ver um enoftalmo, né? A gente não está ali medindo isso. Mas a gente vê o efeito disso na pálpebra. Toda vez que a gente tem um enoftalmo, dá uma impressão de ter pitose, dá uma pseudopitose. Existe um estreitamento da rima. Então, vou até mostrar aqui a imagem para vocês, porque é realmente muito típico. Ó, o paciente está aqui com uma ETzinha. Na hora que ele tenta aduzir o olho, olha o que acontece. Característico. É muito característico. Existe um estreitamento da rima. Olha como esse olho ficou menorzinho em relação ao outro. E quando ele tenta abduzir, não consegue, porque está faltando fibra, inervando o músculo reto lateral. Então, esse é o primeiro sinal que vocês têm que procurar. Se vocês se depararem com essas fotinhas, são muito típicas, o paciente olhando em frente e olhando para os lados. Na hora que olha para um dos lados, vocês percebem que tem esse estreitamento da rima, e na hora que olha para o outro, tem um déficit de abdução, isso é doente, tá? Olha que legal, Lê. Olha a imagem que caiu na última prova do CBO. A mesma coisa. A mesma Olhou pro lado, é o mesmo olho, inclusive, né? Aqui, ó, tá lá, ó. Tá? Exato. Típico, né? Olho esquerdo, deve ser feminino aqui, o paciente, né? Então, cai muito a imagem de Duane, né? É muito clássico, né? É muito clássico, é para não ter erro mesmo. Me corrija se eu estiver errado. Nessa imagem, parece que ele fez um upshoot ali. Isso, esse era o próximo ponto que eu ia entrar. Já introduzi para você. Obrigada. Levantei a bola para você bater. Levantou a bola para eu cortar. Eu trouxe uma outra imagem aqui que está mais fácil de perceber. Mas um outro sinal de Duane são os upshoots e downshoots. O que acontece? Se o paciente não fizer esse movimento horizontal perfeitamente na horizontal, como está tendo essa cocontração, na hora que o paciente olha para o lado, se ele estiver olhando um pouquinho fora aqui do horizontal, se estiver olhando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, existe esse movimento de upshoot ou downshoot. O olho faz pum para cima ou pum para baixo em adução. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só o que acontece. O olhinho com Duane, olha lá, como deu uma estreitada aqui na rima, né? Porque esse olho tá aduzido, né? Compara com outro olho, tá bem diferente. E o olho foi lá para cima. E aqui, quando ele olha um pouquinho para baixo, o olho, puf, vai lá para baixo. E, de novo, reparem que tem esse estreitamento da rima. Então, fica muito fácil de perceber que tem uma modificação na posição palpebral e que esse olho sobe e desce. Aí vem aquelas perguntas, né, Dani? Ah, mas como é que eu vou saber se isso daí é um upshoot, downshoot, ou se não é uma hiperfunção simultânea de oblíquo superior e oblíquo inferior que está fazendo o olho fazer isso? Gente, vamos lá. Então, assim, primeiro que é bem difícil, né, o paciente ele ter simultaneamente uma hiperfunção de oblíquo superior e inferior, né? Eu concordo com vocês que se ele tiver, por exemplo, uma hiperfunção só de oblíquo inferior, o olho pode subir em adução, eu concordo. Mas não causa esse enoftalmo, não causa essa alteração na rima e, mais ainda, ele não causa o mesmo fenômeno, só que para baixo, né? Se eu tiver uma hiperfunção de oblíquo inferior, muito provavelmente é porque eu tenho uma hipofunção de oblíquo superior. Então, tem essa diferença aí que pode acontecer do olho subir em adução por outras razões, mas daí esse olho não sobe e desce em adução e não tem essa alteração da rima, né? Então, assim, o que eu acho importante de Duane do que a gente falou até agora é saber a epidemiologia, saber que é mais comum em mulheres e no olho esquerdo, e saber identificar nas fotos. Então, se atentar para essa questão do estreitamento da rima em adução, se atentar para esse déficit de abdução, que ele vai acontecer em grau maior ou menor, mas ele vai acontecer, porque a definição da doença é essa, é uma ausência de inervação adequada do reto lateral, e se atentar a essa questão dos upshoots e downshoots. Aí a gente passa para um outro ponto da síndrome de Duane, que é o seguinte: precisa operar? É sempre esse o ponto, né? Que a gente fica, precisa operar? A gente tem que operar? E a resposta é depende. De novo,
a gente não vai conseguir, com uma cirurgia, restabelecer a inervação do reto lateral. Infelizmente, a gente ainda não aprendeu a fazer uma conexão ali entre a ponte e o reto lateral. Não tem como. Então, a nossa cirurgia, ela tem que ser muito específica. A gente tem que tentar evitar que o paciente, de novo, tenha estrabismo em PPO ou em Duane. O que é muito típico é a questão do torcicolo. Esses pacientes, como eles têm esse déficit de abdução, eles acabam girando a cabeça para não ter diplopia e acabam, sim, desenvolvendo uma boa visão 3D, com estereopsia e tudo mais. Então, se ele estiver fazendo o torcicolo, aí sim a gente tem que pensar em operar para corrigir isso daí. E aí, o que é importante? Não precisa aprender a operar Duane, isso é muito difícil. Se depois de anos de fellow, eu ainda acho difícil. Mas o que a gente precisa saber agora, nessa fase que vocês estão, é o que não fazer. E o que a gente não deve fazer em Duane é fazer cirurgias com ressecções. Por quê? Lembra que na síndrome de Duane já existe uma cocontração que puxa o olho para trás, né? Por conta da origem do músculo e da sua inserção. Se eu encurto mais ainda o músculo, eu pioro isso. Eu puxo o olho mais para dentro ainda, porque o músculo vai estar mais curtinho, entendeu? Então, não precisa saber operar, não precisa saber indicar a cirurgia, mas tem que saber o que não fazer, que é tentar o máximo possível não fazer ressecção na síndrome de Duane. E aí, uma outra coisa que é interessante, assim, como eu disse, vocês não precisam aprender a operar, mas tem algumas coisinhas que podem cair na prova que vocês têm que saber. A primeira é essa, de evitar ressecção a todo custo. A segunda é que se o paciente tem muito upshoot, downshoot, então se o olho fica flutuando muito aí em adução, indo muito para cima, muito para baixo, o que a gente pode fazer é uma divisão em Y do reto lateral, que chama Y-splitting, essa técnica. Então a gente divide o músculo no meio mesmo, coloca uma metade para cima, uma metade para baixo, isso tenta estabilizar um pouquinho na horizontal a movimentação do olho, para não ficar dando tanto upshoot e downshoot, se isso for muito sintomático para o paciente. E por fim, se o problema for realmente que o reto lateral não está funcionando nada e o paciente está com torcicolo por conta disso, como eu disse, a gente não pode fazer cirurgia de retrocesso, ressecção, a gente tem que evitar isso ao máximo. A gente não consegue, infelizmente, fazer uma reconexão da ponte com o reto lateral, mas a gente empresta a inervação, né? Então a gente pega um pouquinho ali do reto superior e um pouquinho do reto inferior, coloca ali do ladinho do reto lateral para tentar dar uma ajudada. Ou até coloca só o reto superior do reto lateral, que às vezes funciona também e acaba melhorando um pouquinho a abdução do paciente. Bem legal. E eu acho que o pessoal teve uma dúvida agora há pouco, eu acho que do exemplo que a gente tinha mostrado, se o exemplo mostrado era um tipo 1, tipo 2 ou um tipo 3. Me parecia um tipo 1, né? Parecia simulando um ET, né? Do primeiro O exemplo que a gente mostrou. aqui esse é tipo 1, gente. Ó. Então, simulando o déficit maior, deixa eu afastar aqui que fica melhor de ver. O déficit maior, claramente, é de abdução, ó. O paciente, ele aduz um pouco menos do que ele deveria, mas aduz, e aí o paciente está fazendo uma ETzinha aqui, ó. Então, esse aqui é um tipo 1. Legal. E eu estava dando mais uma olhadinha aqui no nosso banco de questões. Em 2022, caíram 3 questões desse tema, né? Do tema síndromes especiais. Eu vou mostrar a imagem só para o pessoal olhar como é muito típico, né? Olha só esse caso aqui. Novamente, né? Cada vez mais tem sido comum jogar essas imagens aqui. E quando você observa esse estreitamento de rima na adução, você já tem que pensar em Duane. Logo de cara, você tem que pensar em Duane. Na hora que tem esse sinal, esse achado, ele é muito típico. E a pergunta era simples. Qual é a síndrome mais provável? Olho esquerdo, provavelmente sexo feminino aqui, olhou aqui em adução, estreitou a fenda, enoftalmo, Duane. Então, é bem típico a forma que eles costumam cobrar. E nesse ano de 2022, caíram 2 vezes síndrome de Brown. Está lá o médico fazendo aqui a injeção na tróclea de corticoide, a imagem clássica, a resposta era Brown inflamatório. E, novamente, olha, em 2022, de novo, aquele conjunto de imagens que eles colocam, e nesse caso aqui, era um paciente com Brown, na hora que ele fazia a adução, você conseguia perceber onde estava ali
o problema do paciente, e aí você conseguia fazer o diagnóstico, né? Então, assim, cai bastante esse tipo de tema, né, Lê? Cai bastante, porque é aquilo que a gente conversou, é um tema bom de cobrar, né? Não é um tema polêmico, é um tema que cabe imagem, então é um tema que você pode fazer tanto uma questão só teórica ou colocar alguma imagem, eventualmente até um vídeo para vocês verem, né? E fazer o diagnóstico. E o mais legal disso tudo é que é fácil. Assim, uma vez que vocês sabem diagnosticar, não tem erro. Vocês batem o olho ali, sabem o que é e não cai picuinha. É saber isso que a gente falou. Então, é saber do Brown aonde vocês vão procurar, é saber qual é a anisotropia que faz e se precisa ou não operar. É só isso que cai, tá bom? Na parte de Möbius, é associar aquelas palavrinhas-chave, saber identificar na imagem. Lembrar que geralmente é ET e que tem a exposição gestacional, agentes teratogênicos. E do N é saber identificar na imagem também. Então, saber essa questão de ter cocontração, então esse estreitamento da riminha adução, upshoots e downshoots. Lembrar quando que a gente vai fazer cirurgia, ou seja, quando tem torcicolo e desvio em PPO. Lembrar de não fazer ressecção. E lembrar também da epidemiologia, né, que é mais comum no olho esquerdo e em mulheres. Aliás, gente, essa questão da ressecção é uma coisa que assombra muito, assim, nas provas de estrabismo, né, porque não é só no Duane, né, tem uma outra síndrome especial aí também, que a gente evita também ao máximo fazer ressecção. Não é exatamente pelo mesmo motivo. Eu quero ver se o pessoal está atento aí. Em qual outra situação, gente, tem sinal de vida, a gente tem que evitar o máximo possível de fazer ressecção no estrabismo? Olha, eu acho que eu já dei essa resposta na primeira semana de aula do extensivo, eu acredito. Se é a mesma doença que eu estou pensando. Acho que sim. Mas vamos Será que o pessoal ver. lembra da primeira semana de aula? Mas Será? vamos ver se eles estão ligados aqui. Vamos ver se Olha, agora eu fiquei contente. O pessoal tá mandando ver, hein? É Graves, né? Concorda Exato. comigo, Lê? Concordo, Pronto, gente. tá Não, bom. Dani, você acertou. Boa, Então, no Graves essa também. eu dei para os nossos alunos. Por que que em Graves a gente também evita Boa, turma. Porque é um estrabismo restritivo, né? Então, assim, aquele músculo tá espessado, ele tá restringindo a movimentação do olho. Se a gente encurtar outro músculo, vai ser outra restrição que eu tô causando, né? Mas daqui a pouco ele vai ficar congelado em alguma posição. Então, assim, esses estrabismos restritivos, tipo Graves, estrabismos como o Duane, que existe cocontração, a gente evita a ressecção, tá? Então, isso é um conceito importante aí de vocês terem guardado. Show de bola. Olha, eu acho que deu para a gente passar bem e pincelar bem o tema, né? Estrabismo é uma área desafiadora, mas a conversa foi tão tranquila, né? Eu acho que acho que foi legal, pessoal. Acho que vocês aprenderam de uma maneira mais tranquila esse tema. Esse vídeo ele vai ficar também para quem não ouviu lá pro Spotify, né? Pro Oftcast, então para ouvir ali no carro, na viagem. E para você também, se você quiser rever a nossa conversa aqui, né, vale a pena guardar também ouvindo, acho que é bem bacana. O pessoal gostou. Obrigado, pessoal, pelo feedback. Foi uma conversa bacana, né, o tema mais difícil, mas que a gente conseguiu. Eu acho que com isso aqui não dá para errar mais síndromes especiais, né? Não, e mais do que isso, porque isso eles vão ver de novo no extensivo, né? Então, assim, quem não pegou tudo, não precisa desesperar, porque a gente vai ver tudo isso com calma, com exemplos na aula e tudo mais. Mas eu acho que o mais legal de ter vindo aqui hoje falar com vocês é para quebrar o gelo, assim, sabe? É para a pessoa já se sentir acolhida, né? É para ver que tem uma luz no fim do túnel, que estrabismo não vai ser horrível, pelo contrário, que vai ser muito legal, né? Daí é bom para isso também, né? Show de bola. Obrigada por terem me convidado. Agradecer o pessoal gostou muito da sua vinda, a gente tem que vir mais vezes para a gente discutir outros temas, quem sabe outros temas de estrabismo aí. Pessoal, muito obrigado pelo feedback, tá? Muito obrigado por acompanhar a gente aqui quase 10 da noite estudando. Vocês aí já venceram, vocês já estão no caminho da aprovação, tá? Então, conte com a gente sempre. E qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá, pessoal? Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima.
Tchau, Boa tchau. noite, gente. Tchau, tchau.